O legal do AgriADM é que ele começou como um software. A proposta inicial dele foi de controlar as informações zootécnicas, a macroinformação. Então ela vinha de um balanço de inventário, que eu aprendi até numa fazenda muitos anos atrás. O inventário de rebanho funcionava muito bem e eu espelhei esse inventário, que era uma ficha de papel, para dentro do software, em que a gente controla basicamente as categorias de animais e a gente tem as entradas e as saídas. Nós temos lá as movimentações de compras, vendas, nascimentos, mortes e alguma coisa de transferência, ou transferência de área ou transferência de fazenda. Isso daí seria um inventário básico que toda fazenda deveria saber fazer. E eu trouxe aquela ideia e joguei dentro da proposta do software. Então lança as informações, faz a movimentação de inventário e você tem os dados na mão. Mas o AgriADM, ele acabou virando uma plataforma de inteligência agropecuária. Por quê? Porque eu falei, a primeira coisa, o cara tem que abrir o AgriADM e na tela principal ele já tem que ter relatório. Ele entrou, ele já dá de cara com o relatório. Relatório é referente à última atualização, ao mês atual e à última atualização em termos de rebanho. Então você tem ali dentro também a opção de configurar uma agenda, porque eu, trabalhando com planejamento de propriedades rurais como consultor, eu sento com o produtor, eu faço um planejamento do ano todo do que tem que ocorrer lá dentro. Em janeiro as tarefas são essas, em fevereiro essas, em março essa. A gente sempre fez isso numa ficha também específica para isso daí. Eu falei, caramba, tem que estar no software. Tem que estar no software porque na hora que o cara acessa o software, já dá de cara com as atividades do mês. E o software ele se torna também uma plataforma de inteligência porque você configurou, ele não vai te deixar esquecer. Ele te manda e-mail, ele manda e-mail para o proprietário. Se o cara não entrou no software aquele mês, ele vai receber um e-mail automático. Se ele quer que o gerente da fazenda dele receba, se ele quer que o irmão dele, que é sócio, que mora lá em São Paulo, receba. Enfim, você configura isso. Então o AgriADM ele virou uma plataforma de inteligência porque ele tem a agenda, ele tem um alerta de bezerros a serem desmamados naquele mês, para você não esquecer a quantidade. Ele tem um acompanhamento em métricas, em gráfico, de índices de mortalidade. Então, baseado no que você vai lançando de informações, o software calcula e já te entrega automático como relatório na tela principal, sem você pedir. Então eu gosto muito disso daí, porque eu falo que o piloto de avião, ele tem que sentar na cadeira dele, ele está voando, e o produtor rural ele é um piloto de avião com a sua empresa e está voando. E ele tem que estar batendo o olho e olhando os indicadores importantes. As informações mais importantes, que são, na verdade, as métricas agropecuárias mais importantes que o AgriADM traz, primeiro é a taxa de lotação, que é a carga que a fazenda está tendo de gado em cima, e a gente vai correlacionar isso com a situação das pastagens depois na parte prática. Então ele controla mensalmente a taxa de lotação, ele controla a produtividade de carne, que é o indicador de arrobas por hectare, que você vê ali se você está sendo eficiente ou não, também num relógio, ele está te mostrando ao longo do ano como que está indo o teu desempenho disso. Se você alimentar ele, a parte básica do financeiro, que é receita e despesa, ele vai te dar um indicador de lucratividade por hectare, que é um indicador de que se você está sendo bom ou não fabricador de dinheiro com a sua brincadeira de fazenda. Olha lá, é importante. Ele te dá todos esses outros contextos de agenda, alerta de desmama, alerta de mortalidade, relatórios diversos que depois, fora da tela principal, você pode buscar. E agora, a grande sacada do software é a facilidade de colocar informações. Isso é o que mais surpreende pelo dinamismo do software.